Bexiga dessa danada, movimento e vem por cima. Vai sentando, bolando, vai sentando. Boa tarde, meu nome é Estela Correia, sou do terceiro ano D. Vou apresentar um trabalho solicitado pelo professor Tobias Marcelo, junto com a Miriam Belo e Laura Fábia. Vamos falar um pouco sobre a vida, a obra e a biografia de James Walter. Boa tarde, meu nome é Miriam, sou aluna do terceiro D e irei falar sobre James Walter. James Walter, construtor de instrumentos científicos, destacou-se pelos melhoramentos que introduziu no motor a vapor, que se constituíram num passo fundamental para a Revolução Industrial. Foi um importante membro da Luna Society. Muitos dos seus textos estão atualmente na Biblioteca Central de Birmingham. Nasceu em 19 de janeiro de 1736, em Greenock, uma cidade portuária. Gostava de passar seu tempo livre na oficina do pai, um construtor de casas e barcos, construindo modelos, enquanto sua mãe, Agnes, veio de uma família muito importante, onde foi bem educada. Ambos presbiterianos e muitos conservadores, Walter frequentou a escola irregularmente. Devido à saúde frágil, Walter educou-se em casa com a mãe. Posteriormente, foi à escola para aprender grego, latim e matemática. Possuía grande destreza manual e facilidade em matemática. Dedicou-se a lendas da cultura escocesa. Aos 18 anos, falece sua mãe e a saúde de seu pai começa a decair. Então, Walter resolve viajar para Londres a fim de estudar a fabricação de instrumentos. Durante um ano, porém, teve que deixar a cidade em 1756, devido a problemas de saúde. Posteriormente, retornou para a Escócia e investiu na fabricação de seus próprios instrumentos. Todavia, por não ter servido como aprendiz durante os 7 anos obrigatórios à Glasgow, Associação Local dos Artesãos que utilizam martelos, não permitiram dar continuidade em suas atividades, assim proibindo a prática de confeccionador de instrumentos na Escócia. Mas Walter foi apoiado por 3 professores da Universidade de Glasgow, que ofereceram a ela a oportunidade de participar de uma pequena oficina com a universidade, que teve início em 1758, sendo que José, professor físico-químico, acabou por tornar-se seu amigo. Em 1764, Walter casa-se com sua prima, Margaret Miller, com qual teve 5 filhos, mas em 1772 ela morre ao dar à luz. Walter casou-se com Anne Gregor e com ela teve mais 2 filhos. De 1776 a 1781, Walter viaja muito pelo Reino Unido, ajudando a instalar suas máquinas, criar a engrenagem central do sistema planetário que permite à máquina desenvolver o movimento rotativo. Em 1754, aos 18 anos, decidiu dedicar-se à fabricação de instrumentos de medida e mudou-se para Londres, onde se tornou aprendiz de mecânica. 3 anos mais tarde, Walter mudou-se para Glasgow, na Escócia, onde se tornou reparador e fabricante de instrumentos de medida na Universidade de Glasgow. Em 1763, Walter possuía seu próprio escritório e dedicava a análise e desenvolvimento de máquinas para indústrias. Após observar a falha no funcionamento das máquinas a vapor de Thomas Newcomen, ele se associou a John para o desenvolvimento de uma máquina revolucionária. Ao acrescentar um condensador de vapor e utilizar artifícios para manter os cilindros fechados a fim de evitar a entrada de ar, James Walter conseguiu aumentar em 75% o rendimento da antiga máquina de Newcomen. Após registrar potente, Walter dedicou-se a desenvolver mecanismos que melhorassem o rendimento de sua máquina e espalhá-la por fábricas de todo o Reino Unido. O Sistema Internacional de Unidade homenageou James Walter ao dar seu nome para a unidade de potência, grandeza definida pela quantidade de energia gasta em função ao tempo. James Walter morreu em 1819, aos 85. Eu vou começar falando um pouco sobre o que James Walter foi responsável.
Ele foi responsável pelo desenvolvimento da máquina a vapor, equipamento revolucionário que estava intimamente relacionado com a Revolução Industrial. E ele trabalhou inicialmente em Glasgow, na Escócia, e depois em Inglaterra. Bom, agora eu vou falar um pouco como foi a infância dele. A infância de James Watt foi marcada por constantes cefaleias, dores de cabeça, que o perseguiram até a vida adulta em virtude de sua saúde estável. Watt não conseguiu frequentar a escola primeira e foi inicialmente educado pelos pais. Por influência paterna, ela emprestou interesse pelo desenvolvimento e equipamentos de medidas. Bom, agora eu vou falar sobre a causa da morte dele. A causa da morte dele foi por causa de tuberculose. Morreu dia 25 de agosto de 1819, com 83 anos. Nasceu dia 19 de janeiro de 1736, na cidade de Glasgow, Reino Unido. Morreu em Eatfield, uau! Agora eu vou falar o nome do filho dele. Tem uma que se chama de Janet Watt, que é uma mulher. James Jr. Watt, que é um homem. Gregory Watt, que é um homem. E Margaret Watt, que é uma mulher. Agora irei falar sobre a biografia de James Watt. James Watt foi um matemático e engenheiro britânico, construtor de instrumentos científicos. Destacou-se pelos melhoramentos que introduziu no motor a vapor, que se constituíram no passo fundamental para a Revolução Industrial. Foi um importante membro de Lunar Society.